talvez nosso público não saiba, uma das suas principais fontes, uma das suas principais áreas de estudo é essa relação entre democracia e militares, aqui no Brasil. Qual é a importância desse julgamento que o Supremo vai fazer esse ano? Vai depender da eleição de 2026. A importância... Vamos supor o seguinte cenário. No final de 2025, uma série de condenações e sentenças são promulgadas pelo Supremo, generais vão para a cadeia, coisa que nunca havia acontecido antes na história recente da República, com uma ou outra exceção, mas não por meio de um processo conduzido pela Justiça Civil e, eventualmente, Bolsonaro também preso. Celebração, isso é uma ruptura, uma mudança de precedentes, um ponto de inflexão na história brasileira. Ótimo. E aí, se em outubro de 2026 é eleito Tarcísio Freitas, como você crê que pode ser o cenário mais provável? Aí Tarcísio assume em janeiro de 2027, um dos seus primeiros atos será anistiar ou propor ao Congresso uma lei de anistia. Ele pode dar graça presidencial. Pois é, pode dar graça presidencial ou ele pode tentar ser um pouco mais cauteloso e sugerir que o Congresso, e propor ao Congresso que aprove uma lei ampla, geral e restrita de anistia. O que será isso? O que será a partir daí? Muito provavelmente, pelos precedentes da nossa história, aqueles que se envolveram nas tentativas de golpe de 2022 e 2023 estarão de volta em 2027, não vão desistir. Foi o que aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek. Anistiou os primeiros golpistas que tentaram atingir. Logo depois, esses mesmos golpistas tentaram uma segunda vez. A gente não pode ter ilusão quanto a isso. E eu quero dizer outra coisa, o Supremo está sozinho nesta batalha. Essa é a minha maior preocupação política com relação a 2025. O que é que eu quero dizer com isso? O que fez o Ministério da Defesa, ou seja, o Poder Executivo, com relação à tentativa de golpe, desde a posse do Múcio? Bom, não fez nada porque a política do governo, a política do presidente Lula e do ministro Lúcio é de pacificação. É apaziguamento, né? Apaziguamento, não houve inquérito nenhum para investigar golpismo nas Forças Armadas que tenha partido do Ministério da Defesa. Eu entendo, a pacificação conduzida por Múcio e Lula tem sido muito bem sucedida. Mas é um passo na direção de isolar o Supremo nessa luta. E o Congresso, o que é que está fazendo? Discutindo e com grande chance de aprovar em regime de urgência um projeto de lei anistiando todo mundo. O Supremo está sozinho e o que eu quero dizer, é muito fácil criticar o Supremo hoje. Sozinho, claro que ele vai errar. É um processo extremamente complexo, há uma série de ambiguidades inerentes a qualquer processo desta natureza e ele está nessa batalha sozinho. Otávio, a gente tem a participação aqui do Oscar Fergutz, que já está escrevendo para a gente pelo nosso chat no YouTube, e ele pontua que a deputada Duda Salabert está propondo também um PL que inclua a proibição da anistia para crimes contra a democracia, como já é o caso para tortura e terrorismo, por exemplo. E também questiona essa fala sobre o Supremo estar sozinho. Então, eu queria que você explicasse esse ponto do seu raciocínio, do Supremo sozinho, e falasse a respeito desse dispositivo, se ele pode ser criado e se isso, em caso de graça presidencial, por exemplo, poderia impedir que isso acontecesse. Deixa eu levantar só uma bola para complementar, inclusive, a pergunta que o Oscar faz, que é o seguinte, existe a tese que, reservadamente, alguns ministros do Supremo já defendem de que a anistia para crimes contra a democracia, e isso inclui a graça presidencial, qualquer forma de anistia, poderiam vir a ser considerados inconstitucionais pelo Supremo. Pois é, novamente o Supremo sozinho, você entende? Uhum. Tudo bem, eu concordo com o ouvinte no seguinte sentido. Há grupos de parlamentares e parlamentares individuais que estão tentando reagir. Mas eu quero lembrar o seguinte, esses parlamentares estão sendo pautados pelo bolsonarismo. O grande tema continua sendo a anistia. O grande tema agora deveria ser acompanhar as decisões do Supremo relativas ao processo referente à tentativa de golpe de 2022 e 2023. Não. Isso está sendo deslocado para a anistia. Aí eu concordo com você que há um teatro das sombras sendo encenado
pelo Centrão, assim como o governo também. Tá? Hoje eu li nos jornais, Lula está reabrindo conversas e negociações para dar continuidade à reforma ministerial que já dura meses e que pouco fez. Quer dizer, o governo está reagindo, ele sabe que o Centrão é assim, é um grupo muito transacional, é muito parecido com Trump nesse sentido. Qualquer coisa só é feita em nome de um benefício. E eu concordo com você, ele negocia com os dois polos, com o bolsonarismo e com o executivo, em troca dos bens mais preciosos do Supremo, os votos do bolsonarismo e os recursos do Poder Executivo. Mas, mesmo assim, mesmo com a ação isolada de alguns parlamentares que têm agido de forma muito edificante, o fato é que o Supremo, do ponto de vista de correlação de forças, vai decidir sozinho. Toda a energia negativa que esse processo, porventura, gere, vai se voltar contra o Supremo, que já tem um problema na opinião pública e na classe política. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se nos 2 anos anteriores, em 2023 e 2024, Congresso e Executivo tivessem sido um pouco mais proativos no sentido de investigar, punir tentativas golpistas nas Forças Armadas, a situação hoje seria outra. É muito fácil falar com benefício da sabedoria posterior aos fatos, mas me permita dizer, eu como analista das relações civis militares tenho escrito e falado isso desde sempre. A política do Múcio, muito bem conduzida, muito bem sucedida de pacificação, ela tem uma contrapartida muito séria. É o congelamento da estrutura das relações civis militares brasileiras. Qual foi a grande mudança institucional promovida por Múcio? Nada até agora. E a culpa não é só dele. Ele não tem o apoio do Palácio Planalto. Ele prometeu no ano passado e no começo desse ano saiu a medida provisória propondo a criação de uma carreira de analista civil no Ministério da Defesa. Isso foi prometido pela primeira Estratégia Nacional de Defesa em 2008. Ou seja, o país dos concursos públicos, ao longo de 17 anos, não conseguiu aprovar concurso público para 100 analistas de defesa no Ministério da Defesa. Não é para 2 mil, 10 mil analistas, são 100. Outro projeto que poderia ter caminhado no Congresso ao longo desses 2 anos com o apoio do Palácio do Planalto é a emenda constitucional que proíbe militares da ativa de concorrerem a cargos eletivos. Que deveria ser óbvio. Isso é óbvio porque tem o apoio dos comandantes das 3 forças. Os maiores interessados nisso são os comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea. O Palácio do Planalto resolveu não gastar seu capital político na aprovação disso. Vai conseguir aprovar esse ano? Claro que ninguém sabe o que significa analista civil de defesa no Ministério da Defesa, nem na opinião pública, nem no Congresso. Mas no momento que o Congresso se informar e entender as ramificações disso, que esse é o grande instrumento do controle dos militares pelos civis numa democracia, ou seja, um Ministério da Defesa dominado por civis, não por militares como é hoje em dia, como é que a direita vai reagir? A direita centrônica, como diz nosso Christian Lynch, e a direita bolsonarista? De jeito nenhum. E é isso que querem os militares. Os militares são contra a carreira de analista civil na defesa, porque isso significa uma competição direta com as prerrogativas que eles têm na área da política de defesa. Então, assim, eu insisto nesse ponto. O STF está sozinho por manobras muito hábeis do Executivo e Legislativo, foi delegado aos 11 ministros do Supremo, agora neste caso aos 5 ministros da turma do Supremo, resolver um problemão jurídico e político e macrohistórico, porque isso remete às origens da República Brasileira, da Primeira República que você estudou tanto. Ao gabinete Ouro Preto. Pois é.